Mas não havia isso do outro lado. Mas aí depois, Érica, com muito tempo, eu fui entender que, na verdade, o casamento, para mim, tinha se tornado um ídolo. Né? Eu queria o casamento por causa do casamento, porque eu não queria mais um divórcio, porque eu tinha que... Aquela coisa de você parecer para os outros, né? E na época, assim, a gente nem estava ativo na igreja, nada. Estava tudo muito parado em relação à espiritualidade mesmo e religiosidade, né? Porque eu estava indo sozinha para a igreja, ele não ia. Mas eu queria que desse certo. E eu forçava meio que isso, né? E aí depois eu fui entender que toda a minha energia estava em tentar reconstruir um casamento que nunca tinha sido bom, mas na minha fantasia eu precisava daquilo, e negligenciando Deus. O meu Deus era o meu casamento. A minha força estava no casamento. A minha força, né, minha energia toda estava nisso. E aí, quando veio o divórcio mesmo, que eu fiquei com toda essa raiva, eu me sentia muito injustiçada, né? Eu falava, não tá certo, tenho um filho pequeno, eu não construí família para isso, enfim. E ficava alimentando aquele sentimento ruim, aquela raiva. E um dia eu escutei Deus falando comigo, filha, não é isso que eu tenho para você. Na hora que eu estava imaginando como que ia ser a minha vingança, né? Traçando planos da vingança. E aí eu parei assim, tá bom, não é isso que o Senhor tem para mim, mas é isso que eu tenho para dar. O Senhor quer que eu perdoe? Eu não tenho perdão. O Senhor quer que eu ame? Eu não tenho amor. O que eu quero é que ele se ferre, o que eu quero é que ele sofra, não quero coisa boa. Então não é isso que o Senhor tem, o Senhor trata de dar em mim. Foi até meio rebelde com Deus, né? Ou o Senhor me dá, ou eu vou perecer, porque eu não tenho para dar. Fui muito sincera com isso. Deixei passar. Alguns dias depois me pego de novo naquele pensamento obsessivo, de vingança, de raiva. Aí eu parei e falei assim, olha aqui, Deus, olha o que está aqui dentro. Não é isso que o Senhor tem para mim? Eu não tenho mais nada para te dar, é isso que eu tenho. Ou o Senhor me dá o que eu preciso, ou eu vou perecer. Eu não sei te dizer quantas vezes eu fiz essa oração, porque a partir do momento que se tornou consciente para mim, de que eu estava indo por um caminho que não era o que Deus tinha para mim, aí eu passei a orar sobre isso. Até então era assim, tá bom, eu tenho que perdoar. Tá bom, Deus, vou perdoar, vou perdoar. Ou então, num outro fruto do Espírito, né, outro gomo aí do fruto do Espírito, que é a paciência. Né? Em alguma situação, tá bom, tem que ter paciência, eu vou ter paciência, eu vou ter paciência, eu vou ter paciência, não vou me irritar, não vou me... Pá! Explodia. A partir do momento que eu comecei, Senhor, eu não tenho paciência. Ou o Senhor me dá, ou eu vou perecer. Parece até aquele ditado, né? Me dê paciência, porque se me der força, eu vou lá resolver com as próprias mãos. Né? É isso mesmo. E quando eu comecei a orar isso repetidamente, Érica, Senhor, eu não tenho para dar o que o Senhor quer de mim. Tem misericórdia de mim. Passei a ser sincera com o meu limite, com o meu sentimento. Olha, Deus, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é ódio. Você precisava se curar, né? O que eu né? tenho aqui é raiva. E foi abrindo. E um dia eu falei, cara, quanto tempo que eu não faço mais aquela oração? Aí parei e falei, a raiva foi embora. Não tem mais raiva. Porque eu parei de lutar por mim mesma para ser boa. Eu comecei assim, ou o Senhor me dá ou eu pereço. E aí o fruto do Espírito tem isso lá em Gálatas, quando ele fala, ele vai produzir em vocês o fruto do Espírito. Quando eu estou lutando por mim mesmo, eu não consigo. E é aí que a santificação fica difícil, que as pessoas acabam saindo da igreja porque não conseguem ser santo. Porque pensa que é um esforço próprio, que é eu que tenho que criar isso de mim, que eu que tenho que trazer. E não consegue olhar para si e dizer, eu não tenho. Pelo que eu entendo, é um peso que é jogado nas costas das pessoas que elas não têm capacidade de carregar. E Ninguém por isso tem. ninguém tem, né? Mas tem alguém que já levou esse peso pela gente. Exatamente. Que É aí Cristo, que né? mora o que o Caio Fábio vai chamar de expansão da consciência. É você entender que você, em você mesmo, não tem condições de ser o que Deus quer que você seja. Parece que nós não temos condições de administrar a nossa própria vida sem Não Deus. temos. Né? Porque, na verdade, a vida não é nossa. A vida é dele, ele emprestou. Então, para eu administrar essa vida que ele me emprestou, eu preciso dele. E é aí que mora a conversão, quando você percebe, Deus, eu não consigo. Sem o Senhor eu sou ruim, sem o Senhor eu sou mau, sem o Senhor eu não perdoo, sem o Senhor eu sou capaz de ir lá e dar um tiro na cabeça de alguém. Então, tem misericórdia de mim e me resgata. Parece que todo ser humano é um monstro em potencial, né? Somos. Sem Cristo, né? Somos. E não tem por onde correr. A não ser para Cristo. A não ser para Cristo. E é muito interessante porque Paulo vai dizer que Jesus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Ou seja, a atitude primeira, quem toma a iniciativa é Deus. É Ele que busca, é Ele que resgata.
E aí, quando eu tomo consciência de tudo isso, e eu passo a perceber assim, poxa, Jesus já me perdoou. Eu não estou devendo nada para Deus. Paulo fala que a dívida que era contra nós foi rasgada na cruz. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê essa pessoa toda disfuncional, cheia de erros, de limitações. Porque eu estou em Cristo, então ele olha para mim e ele vê Cristo. Então ele vai olhar para o Eric e fala assim, não, quem está ali é Jesus, não é o Eric. Os erros do Eric já foram castigados em Jesus, então agora está tudo certo porque Jesus está... Então quando Deus te olha, ele vê o sangue de Jesus sobre você e não você com seus defeitos. E aí, eu tomando consciência disso, eu posso andar pelo mundo com a minha consciência assim, cara, eu sou uma pessoa perdoada. Eu não preciso ter culpa de nada porque ele já me perdoou. Eu sou uma pessoa amada, ele me ama com todos os meus defeitos. Não tem nada que vai mudar isso. Então, como é que eu respondo a isso? Amando de volta, perdoando de volta. Se eu, reconhecendo toda a minha limitação, todo o meu erro, fui perdoada, como que eu não vou perdoar o outro? Foi assim que você se libertou de toda Foi essa... assim. De perceber que não era eu que tinha que fazer nada para ser aceita por Deus, que ele já tinha me aceitado. Eu lembro que no dia que a gente divorciou, não, porque assim, a gente divorciou e eu precisei mudar de casa. E ele foi me ajudar na mudança. Então ele foi, fez a mudança para mim, montou os móveis e era uma meia-noite quando ele foi embora. E eu sentei no meio da cama de casal e chorei amargamente, porque eu falei, não foi para isso que eu casei. Não era para ele estar indo embora, era para ele estar aqui comigo. E agora? Eu tô aqui largada, tô aqui esquecida, tô aqui rejeitada, com um filho para criar e aquela autocomiseração e pena de si mesmo. E aí eu lembrei do versículo que eu decorei lá em criança, que eu nunca tinha sido tão forte e direto, não tinha tido esse efeito, né? O Salmo 23, 6, que aí falava assim, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E eu lembro que eu estava sentada de perna cruzada no meio da cama, chorando, e eu lembrei desse versículo e eu levantei a cabeça. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. É isso que significa, tipo, eureka! E daquele momento em diante eu tomei consciência de que não, eu não estava largada, abandonada. Tu estás comigo. Aquilo mudou tudo dentro de mim. Então eu posso dizer, Eric, assim, embora eu conhecesse o Evangelho desde criança, ao longo dos anos Deus foi... tratando de endireitar a minha compreensão, foi no segundo divórcio que eu, de fato, me converti, porque foi aí que eu entendi, cara, faz sentido, ele tá aqui, ele tá comigo. E aí você encarar a vida, não como uma rejeitada, abandonada, mas como alguém amada, abraçada, perdoada, eu tô contigo, eu te ajudo. Não, você não depende de outra pessoa para ficar bem, você depende de mim. Sou eu que sou a fonte da sua vida, não é o casamento, não é o marido. E Lia, provavelmente esse momento mais difícil da sua vida aí, provavelmente foi o momento que você mais foi abraçada por Cristo ali. Sim, foi o momento que eu percebi, porque assim, hoje eu olho para trás, Eric, e eu percebo Deus cuidando de mim, porque assim, eu não gosto dessa frase que os crentes falam, né, que Deus está no controle. Deus não está no controle, porque se ele estiver no controle, a gente é bonequinho dele, ele está controlando uma pecinha de xadrez, ele que decide para onde que vai. Ele deu livre-arbítrio, ele deixa a gente escolher. Além dele nos dar a liberdade de escolher, ele nos deu capacidade, ele nos deu inteligência para a gente descobrir como as coisas funcionam e poder tomar decisões. Então, eu tenho dado por Deus condições de fazer escolhas. E essas escolhas podem, sim, me levar para longe dele. Mas eu sou amada por ele, eu sou filha dele. Eu gosto de uma ilustração que alguém fez uma vez comigo e disse assim, é como se a gente estivesse no GPS. A gente tem um lugar de chegada. É lá que Deus quer a gente. Só que o caminho até lá a gente escolhe. Então, de vez em quando a gente toma uma ruazinha errada e o GPS torna te redirecionar para você chegar lá. E no outro você entra errado aqui, mas ele te redireciona. Então, assim, Deus não está no controle. Ele está no cuidado. Quando você escolhe algo que te tira da rota, ele está lá cuidando de você. É isso que é o vale da sombra da morte. Então, assim, Deus não provocou o meu divórcio. Eu provoquei o meu divórcio. Eu escolhi com quem eu ia casar e todas as consequências que isso trouxe. Então, Deus está no controle. Não, Deus está no cuidado. Deus me viu sofrendo. Deus viu como aquilo me machucou e estava lá cuidando de mim. Então, quando eu olho para a minha linha de história, né, histórica atrás, eu vejo
As decisões que eu tomei, que me fizeram mal, mas ele estava lá comigo, me cuidando. E assim, eu precisei passar por esse segundo divórcio, mesmo não querendo, para entender